doutora Laura, falando um pouco mais sobre saúde. Hoje vamos falar sobre metabolismo. Vamos, sim. Uma dúvida constante, né, que as pessoas comentam, falam, é sobre a questão da idade. Olha, passei dos 40, passei dos 50, meu metabolismo muda e aí isso fica muito mais difícil o emagrecimento. Como que funciona tudo isso? Realmente, o metabolismo de uma pessoa mais jovem, isso influencia muito na questão dessa dinâmica do emagrecimento? Sim, influencia por conta das nossas diferenças hormonais. Principalmente as mulheres, depois dos 40, têm um declínio aí das funções hormonais, de estrogênio, de testosterona, e isso causa uma redução aí na nossa atividade do metabolismo, redução de metabolismo mesmo, que acaba ficando mais lento e dificultando a perda de peso. Então, a questão da diferenciação entre homem e mulher é muito grandiosa essa diferença ou não? E até assim, até a dinâmica que precisa na questão de seria mais medicamento, alimentação, atividade física, o que poderia equilibrar para que amenizasse o impacto disso? Ó, o homem, ele tem um nível maior de testosterona, né? A testosterona, ela ajuda a gente a ganhar massa muscular. E quanto mais músculo, mais rápido o nosso metabolismo. Mesmo nos homens, conforme vai avançando a idade, eles vão também diminuindo o nível de testosterona. E com isso, o metabolismo também fica mais lento. Então, a atividade física, ela é fundamental nessa época, né? E tem algumas medicações que auxiliam também. Às vezes precisa de reposição de testosterona, né, para ficar em uma dose fisiológica. Às vezes a dieta também vai contribuir um pouco mais, né? Dietas com mais proteínas auxiliam no ganho de massa muscular. E com isso a gente tem um aumento do metabolismo e uma melhora aí do ganho de peso, da perda de peso. Na questão da alimentação, claro que cada indivíduo, né, tem a sua, eu acredito que a sua construção alimentar que auxilia melhor, tanto no seu dia a dia, no que ela precisa, no que ela faz como atividade, né? E no que ela precisa para suprir, como alimentação. Mas quando se passa dos 40, existem alimentações específicas ou não? Isso é de cada indivíduo mesmo. Isso é de cada indivíduo mesmo, né? Mas a gente sempre opta, na maioria das vezes, por uma alimentação com mais proteína. Então, quanto mais proteína a gente tem, mais fácil a gente vai ganhar massa muscular, né? Lógico que com a atividade física associada. É, existem hábitos, né, que acaba contribuindo contra nós mesmos, né? Como às vezes comer um docinho, pode, né? Eu acredito que pode, mas tem que tomar cuidado, porque o açúcar, ele é complexo também na questão de infeccionar o nosso organismo, né? Eu acredito que tudo isso. Mas onde que ele se torna pior? Em que momento, sabe? Na manhã, à noite, onde a gente pode dar uma dica, né, para os nossos telespectadores para que eles tomem mais cuidado com algumas alimentações específicas. A gente tem que tomar cuidado quando a nossa alimentação ela é só à base de açúcar, porque aí a gente vai absorver muito rápido essa glicose, vai fazer um pico de insulina e vai atrapalhar e vai inflamar mais o nosso organismo. Às vezes tem pessoas que até sentem mal, né? Come uma quantidade maior de doce, a insulina sobe e depois dá uma hipoglicemia refratária. E isso acaba, às vezes, levando a alguns hábitos compulsivos. E a gente acaba descontando, né, na nossa alimentação da próxima vez. Sempre associar uma dieta com carboidratos junto com uma proteína, porque a proteína ela vai diminuir essa absorção, ela vai ficar mais tempo no nosso estômago e vai diminuir algumas dessas partes da absorção mesmo. E a gente vai absorver menos doce, menos açúcar, e com isso a gente consegue aumentar a nossa perda de peso. Eles falam que até às vezes o açúcar do café
era bom tirar. Isso é verdade ou não? Isso é verdade, porque a gente vai acumulando açúcar, né? E a gente vai colocar o açúcar no café e às vezes a gente bebe café várias vezes ao longo do dia. E aquele pouquinho de açúcar que a gente acha que tem no café se torna um montão de calorias depois lá no final do dia. Então, realmente, agora falando sobre calorias, né, dentro desse metabolismo, porque o metabolismo nada mais é que acelera, né, essa absorção do nosso organismo, é isso? O metabolismo é um conjunto de reações químicas que tem no nosso organismo para manter os nossos órgãos funcionando, né? E para a gente ter o nosso funcionamento do corpo, a gente precisa de queimar as calorias. Então, as calorias, elas são o nosso combustível, como se fosse a gasolina do carro. Então, a gente precisa, né, de ter esse combustível. Porém, quando a gente passa da conta, esse combustível ele é estocado em forma de gordura. Então, quando a gente quer perder peso, a gente tem que consumir menos e gastar mais, para a gente pegar a nossa reserva ali, que é feita de gordura. E quando o nosso metabolismo ele gasta menos calorias, qualquer quantidade de caloria que a gente come a mais vai ser estocado em forma de gordura. Então, por isso que metabolismos mais rápidos, né, que queimam mais calorias, tem uma maior facilidade de perda de peso, porque ele consegue tirar aquela energia ali do nosso estoque, que é principalmente em células de gordura. E muitos falam também que o nosso estoque é muito próximo também aqui do abdômen, né, na barriga, é a nossa pochete, que muita gente fala, eu não perco a barriga, né, mas é uma área meio difícil de emagrecer mesmo, né? É uma das áreas mais difíceis de perder peso, porque a gente tá ali com um acúmulo maior. Então acaba que muitas vezes a gente pega um pouco de caloria lá do músculo, né, de combustível do músculo, e a gente perde massa muscular e o estoque fica ali. Isso é um meio de defesa mesmo do nosso organismo, para a gente não ficar sem o combustível. É isso aí, hoje falando um pouco mais sobre o nosso metabolismo, sobre essa diferenciação, né, entre o homem e a mulher, que realmente há uma pequena diferença por causa da testosterona, mas nada é impossível para que a gente tenha uma boa alimentação, uma boa atividade física, se necessário, né, claro, com acompanhamento de um profissional para que também seja medicado e feito toda essa questão da avaliação alimentar também, porque é muito importante a avaliação que você, né, a doutora Laura, faz com que entenda o organismo, né, para que entenda a necessidade. Como que é isso? Cada pessoa ela tem um padrão de comportamento alimentar. Então, quando a gente tem essa primeira consulta, a gente vai investigar qual que é o padrão daquela pessoa. Se ela belisca o dia todo, se ela come compulsivamente, se o problema dela é mais fome mesmo, se ela come poucas vezes no dia, mas em grandes quantidades. E aí, com isso, a gente consegue abordar estratégias, né, pra gente atuar melhor nessa qualidade de vida, nessa perda de peso. Ótimo, e lembrando que toda semana nós teremos uma dica diferente, abordando um assunto diferente, trazendo um bem-estar para que realmente o nosso dia a dia fique melhor. E a doutora Laura aqui, sempre nos auxiliando e mostrando o que há de melhor na nossa saúde nutricional. Doutora Laura, obrigado. Obrigada a você. Semana que vem nós estamos de volta. É isso aí, gente. Semana que vem, mais coisa boa chegando aí.